E tá começando mais um Threadcast. Hoje a gente tá aqui com um convidado especial. Felipe tá aqui, Macedo tá aqui, Macedo tá aqui. Felipe tá aqui, apelido. Perfeito. Ele que é medalhista pan-americano, campeão brasileiro de jiu-jitsu e também é desenvolvedor. Olha aí que legal. Atualmente, hoje, líder técnico, gestor de time. Olha aí. Ainda coloca a mão no código, né? Como um bom desenvolvedor de software, né? É isso aí. É isso aí. Perfeito. E a gente está aqui também com a Luciana, nossa querida participante. Agora que ela está, você já deve ter percebido, né? Ela está participando aqui de vários programas, né? Então ela está aqui compondo essa bancada de entrevistadores, né? Junto comigo. Fala aí, Luciano, aqui, qual é o recadinho principal que a gente passa para o pessoal que está acompanhando aí? Isso aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve lá, curte, compartilha, ativa o sininho e vamos iniciando, né? Nosso Threadcast. É isso aí. Não esquece de participar aqui com a gente, faz um comentário aí no final, durante o episódio. O Felipe vai ser cobrado para responder. E a gente também pode responder. É isso aí. Beleza. Luciana, quer iniciar com a primeira pergunta? Vamos lá, então. Como conciliar a vida, né? Já que é um desenvolvedor e eu creio que seja back-end Java, né? Já trabalhei no modo full stack. Todo mundo, né? Front-end, back-end. Hoje, na liderança e gestão, a gente coloca a mão no código mais para auxiliar na solução. E com grandes problemas, né? Com mais conhecimento a gente resolve mais problemas. Não mais tem grandes poderes, sim, mais problemas. Mais problemas. A gente passa a conhecer mais os problemas e fala assim, daí tem que resolver os problemas. Antes a gente não sabia que existia, deixava lá, né? Exatamente. É isso aí. Mas tu começou como, assim? Como foi o início, assim, onde te despertou? Você é um desenvolvedor. Falando inicialmente, né, na carreira do desenvolvimento. Aí depois, né? A gente sabe que tu vai conciliando duas carreiras na tua vida, mas... E como é que foi a ordem desses tratores aí? Então, eu sou de Itaqui, por isso o apelido Itaqui. E desde 1900 e Guaraná com rolha, a gente já era aficionado por mexer em computador, script, né? Parte da época do The Seven do Sims, Ninja Script e tudo mais. E sempre tive a curiosidade de trabalhar com informática. Era o mundo informática, Era o termo, né? Era o termo, informática. E aí, em 2007, eu vim de Itaqui pra cá, pra Porto Alegre, no caso, trabalhar e estudar. Uhum. E aí, fiz a faculdade, vestibular de inverno, passei. Desde lá, então, tive sorte, digamos assim. Na primeira semana antes da faculdade, em julho, eu mandei 63 currículos. No meu primeiro dia de faculdade na área da informática, que era ciência de computação, foi meu primeiro dia de estágio. Olha só. Mandou o pessoal falou, tá bom, esse cara é insistente. Esse cara é insistente. Vou colocar aqui pra... Foi umas 2 semanas de entrevista e parte técnica, desafio, que eu não tinha parte técnica nenhuma, mal sabia o que era programação. E o cara me propôs, cara, eu tenho aquele um livro aqui, ó, aprenda SQL em 24 horas. Tá aqui, aí eu falei assim, cara, eu acho que em 24 horas eu não vou conseguir, mas me dá um tempinho mais aí que a gente dá uma esforçada. Aí ele falou assim, mas tu sabe inglês? Eu são alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, né? Então, era mais, e um cara do interior, criado no interior, assim, uma base, digamos assim, educacional muito forte. E vim, enfrentei desafio, tive a sorte de conhecer realmente o que era programação, me adaptar e seguir até hoje. E gostar, né? Ainda disso. Quer dizer... Isso é o importante. Tem que gostar do que faz, né? Porque senão tu não é um bom programador, né? Exatamente. Até porque daí tu vira numa uma rotina, fica monótono e tu nunca procura estudar, né? Eu acho que quando a gente é apaixonado pela coisa, a gente procura sempre melhorar, a gente sempre procura evoluir, conhecer. E
querendo ou não, hoje em dia a gente termina o trabalho, a gente tá mexendo no computador e tá querendo conhecer algum framework, algum negócio novo e tá lá pesquisando. Senta pra tomar uma cerveja, pra algum churrasco, tá lá. Vamos falar de coisa. Mas aquele framework, como é que foi aquele negócio de trabalho? Cara, é incrível, assim, ó. Não, o assunto é sempre, né, tecnologia. Sempre envolvendo isso. Problemas e tecnologia. Não, eu quero falar de cavalo, vamos falar de cavalo. Ou vamos falar de esporte. Vamos falar de esporte hoje é esporte. E aí a família tá junto naquele meio e pensando assim, meu Deus, o que é isso? O que estão falando? Eu não tô entendendo. Lá em casa não tem essa dificuldade. Só tem desenvolvedor, até o Gustavo, né? Pra te ver, e quando eu me apresento no pessoal do meio do esporte, seja qualquer um, mas com o que tu trabalha? Tu vive disso? Eu trabalho com TI, trabalho com tecnologia ali. Tu? Não parece. E aí quando eu tô no meio do pessoal da tecnologia, mas me adicionam no Instagram, alguma coisa assim. Esse aqui é tu praticando esporte. Não pode. Aí vem os estereótipos, né? Todo mundo pensa que é um nerd, né? Sim, aquela visão. Aquela carinha, não, é a pessoa que tá em casa, introspectivo, sempre na frente do computador. Quando eu usava óculos, então, era direto, assim, o pessoal do esporte falava, tu, um cara de TI? Estranho. Eu acho que o que mais fica, né, até comentar assim, tipo, porque tu vai acessar o teu perfil no Instagram, é tu praticando esporte em competições de alto nível, né? Tu vê ali, campeonato nacional, campeonato estadual, não é mundial. Tipo, eu estou aqui na minha academia fazendo um outro treino, né? Tu sempre te dedicou a atingir níveis de excelência também no esporte, né? Pode Me conta ser. um pouco como é que é essa tua trajetória no esporte. Então, eu fui jogador de juvenil de uma seleção de futsal lá no interior e não era bom. Se eu fosse bom, eu tava até hoje, mas sempre gostei de esporte, sempre gostei de viver nessa rotina esportiva, enfim, de se desafiar, de gastar energia, seja pela ansiedade, disposição, enfim. E quando eu vim para Porto Alegre, eu fiquei meio órfão de um esporte. E até 2010 eu não tinha me encontrado em nenhum outro. Tentei jogar pádel aqui, eu jogo de vez em quando também, tênis, tentei boxe, tentei taekwondo, karatê também. E nunca me encontrei num esporte. E em 2010 eu comecei o jiu-jitsu. Aí depois comecei em demais esportes, né? Desde então nunca mais parei. Em 2012 eu procurei uma espécie de um treinamento que me ajudasse para o meu condicionamento físico e comecei o CrossFit. Aqui em Porto Alegre, inclusive. E hoje, e depois na pandemia, achei mais um outro esporte. Tava tudo fechado, eu tinha que ter alguma coisa para me gastar energia e viver o mundo do esporte. Aí eu achei o tiro desportivo. Então atualmente, hoje, são 3 esportes que eu me dedico muito tempo e tento conciliar. Aí, voltando àquela tua primeira pergunta, como o nosso trabalho é remoto, eu já trabalho há 5 anos remoto já, me facilitou. Mas antes era, tipo, treinar de manhã cedo, tipo 6 horas da manhã e no final da noite. Meio-dia não dava tempo. Hoje eu consigo treinar meio-dia, consigo treinar de noite, consigo treinar de manhã e vou encaixando os horários. Claro, a nossa rotina do dia a dia, conforme a demanda de problemas, a gente vai cortando algum treino, vai jogando um treino mais pra tarde. E aí a gente vai tentando conciliar esse mundo aí. Faz uma reunião dentro do carro, indo pro treino. E vai indo. Legal. E como é que foi esse processo? Porque, né, a gente estava na concepção de que tu começou como atleta e aí depois tu foi pra área de tecnologia. Mas não, a gente tá vendo que tu tá dizendo que foi ao contrário. Tu começou como desenvolvedor, né, lá nos primórdios, né? Claro, tu já praticava esporte, mas digo, esses que tu tá hoje... A dedicação mesmo a esses foi depois. Eu sempre gostei de esporte. Joguei no colégio os jergues, jogos estaduais, né? Handebol, vôlei, futebol de campo. Mas nunca tinha me encontrado num esporte que eu conseguisse me dedicar e me apaixonasse mais, digamos assim. Porque futebol é aquela coisa que tu, querendo ou não, tu joga uma pelada ali e tal, mas tu tem que ter o dom lá nos teus 15 anos para ser contratado por um olheiro, ser visto, né, por um olheiro e seguir. E o jiu-jitsu me possibilitou, assim como o CrossFit, o tiro, enfim, me possibilitaram chegar a lugares que eu nunca achei que ia por algum esporte.
Já fui lutar nos Estados Unidos, tenho um projeto para viajar para Europa, para Abu Dhabi, que são os grandes torneios, né? Pelo tiro já fui até em todo o Brasil também, competindo, né, nas etapas do brasileiro. E o CrossFit não, o CrossFit só foram campeonatos regionais aqui, que eu já ganhei, já me sagrei campeão também. Olha aí. Mas foram mais localizados. Não é uma dedicação um pouco diferente, né? Você tem que abrir mão de muito mais coisas. Ah, legal. E, bom, eu acho que o negócio aqui é tecnologia. A gente quer saber como é que... Em que tecnologia tu tá trabalhando, o que tu tá atuando, que tipo de projeto tu tá fazendo hoje? Então, hoje eu trabalho atualmente numa empresa chamada Espaço Tecnologia, que presta... tem alguns contratos, né? E um deles é o Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. E eu estava trabalhando num projeto do Pix, implementando o Pix, e agora estou trabalhando no embandeiramento, que é o cartão que eles têm, tipo o nosso querido Banricompras aqui do Banrisul, né? Eles estão fazendo um embandeiramento pela Visa. Sim. Trabalhando com diversas, como é que eu posso dizer, outras terceiras, né? De fornecedores, enfim. E trabalho com eles, trabalhando no suporte de back-end e front-end. Mas o front-end tem uma equipe que trabalha totalmente com isso, também tem o back, tem os QAs, mas basicamente é Java, com Spring Boot e CI, CD, Jenkins, enfim, Docker, tudo localizado, Kubernetes e por aí vai. Já uma estrutura já de microserviço. De microserviço já montada, já bem... Fazem a comunicação síncrona ou assíncrona ali? Tem tudo sim. É que como... O que acontece? Para a parte do embandeiramento, é tudo síncrono. Dentro do Pix, a gente tinha muitas coisas assíncronas. Porque os compliance do Banco Central do Bacen para o Pix, a gente tem um tempo para responder a transação. Tanto... por exemplo, eu envio um Pix para ti. Sim. O teu banco tem um tempo de compliance acordado com o Banco Central para devolver que recebeu essa transação e essa transação está ok. Ou seja, que a tua conta existe, que tua conta realmente está ok, digamos assim, né? Enfim. E que não é uma conta salário, que tem uma série de regras de negócio, enfim, e devolve para o Banco Central devolve para o banco origem. E tudo isso, a transação tem que correr no P99 até 10 segundos, se não me engano. Bah. Então, tu tem que ter, imagina 1 milhão de transações rolando ali por dia, um banco como o Banestes, né? For pensar num Nubank, for pensar num grande banco, tu tem que escalar isso e, na realidade, tu tem que dividir, segregar o que tu pode fazer sincronamente e o que tu pode fazer assíncrono. Se a tua conta existe, tu segue o resto do processo, devolve pro Banco Central, tá ok, e segue o baile. A gente fez participei de uma parte de um processo de melhoria de performance, onde a gente estava em cerca de 30 segundos em algumas transações, a gente baixou para 2 segundos. Isso, tu começa a mensurar, ver os gargalos, né? Claro, aí vem infra junto, vem a parte do desenvolvimento que tá engargalando em algum ponto. Sim. E segue o baile. Que tipo de gargalo assim tu encontrava lá? Consumo... como um banco tem uma série de validações, né? De conta, saldo, titular, enfim, se o documento está certo, o documento está errado, tu precisa validar em outras APIs dentro do banco. Entendi. E aí tu acaba tendo vários consumos de várias APIs esperando uma resposta. Tem um acúmulo de várias latências de serviço externo e que a pessoa vai respondendo ao seu tempo. E aí, só que, tipo, como são equipes segregadas, nesse meio tempo, tu teve que envolver diversas equipes para chegar a um senso comum. Todo mundo teve que, tipo, te dou 1 milissegundo, te dou tantos segundos. Aí tu vai lá, vai, tipo, mendigando milissegundos. Só que tu acaba, quando tu coloca todo mundo na mesa, como são muitas equipes, aí as equipes falam, mas eu tô validando o titular da conta. mas eu também tô fazendo isso. Todo mundo no mesmo. Exatamente, aí tu começa a cortar. Porque já tá sendo uma validação já. Sim, já tem, alguém já tá validando um válido só, né? Não precisa ter todo mundo. Né? Aí depois veio o Open Banking, veio outras questões do Pix. Na parte do embandeiramento, como é uma ferramenta de gestão propriamente dita para o cliente, é tudo síncrono. Tu tem que responder, dá ok. Tem comunicações com API terceiras, no caso do processamento lá, que é Conductor,
né? Que daí tu tem que um outro tipo de comunicação, mas ainda assim é assíncrono, né? Processamento de batch, enfim. Coisas normais aí dos bancos. Que todo mundo não deixa de ter, né? Principalmente comunicação com mainframe, né? Nós sempre tem lá o core bancário, ainda tá vivo. Tá vivo sempre. Isso eu acho que nunca vai deixar de existir. É que ele falou também, questão de processadora, né, também. Hoje eu sou líder técnica em 2 projetos e eu atuo diretamente com a processadora. CSU. E é complicado essa comunicação, principalmente quando tu precisa retornos e aí tu tem que administrar isso, porque tu tem um prazo ali pra estar implementando as coisas. Essa sprint, questão né? do... A gente até brincou antes de começar aqui que todo desenvolvedor ou pessoa que trabalha com TI é um maratonista, né? Porque faz caminhar um projeto dentro da sprint esperando uma resposta de uma documentação e especificação de um terceiro. Não e tem. tem que chegar no final e ainda tem que se encontrar certinho, né? Exatamente. Vai chegar lá e... Né? E o volume, né, questão de bandeiras ali, o volume de coisas que envolvem ali para que esse processamento aconteça, para que chegue lá o que tu precisa. É um simples arquivo, parece ser um simples arquivo para quem não entende o que vem por trás ali, Exatamente. né, o trabalho, né? Mas às vezes tu tá brigando ali, mas tu tá entendendo o outro lado também, porque daí tu não tá no lado só do negócio, tu tá pensando assim, não, mas eu entendo que tem todo um time lá e a demanda é tão grande que acaba... Quanto tempo tu tá na área de tecnologia já? 2 anos e meio, fechando 3. Viu? Parece que tá mais, né? Parece que tá mais. Não, mas tem uma propriedade muito boa pra falar. Nesses 2, 3 anos... Eu tenho 15, o Ariel também tem alguns anos aí, também não vou falar até na idade do Ariel. Não, por favor. Mas nesse meio tempo, com diversos clientes que a gente atende, a gente acaba vendo que, não é que seja problemas, mas a gente tem toda essa parte desse processo. A gente acaba dependendo dessas informações. Exato. E eu também tenho a base em casa, né? Também. Em casa, eu também vivencio muito a rotina, principalmente em rotina financeira, né? Porque o Rafa tá 100% envolvido e eu, além do meu trabalho, eu também tô absorvendo. A gente não conhece por isso, não. Tô absorvendo conhecimento. Mas acho que falando sobre isso, sobre convívio, né? Acho que isso eu tive um insight essa semana e tipo, eu falei, cara, como a pandemia... avacalhou com o pessoal, com a evolução das pessoas na área de TI. Talvez todas as áreas. Todas as áreas. Que assim, grande parte do que eu aprendia era porque às vezes eu ficava na orelha aqui, sabe? Tipo, o cara tá falando, ou às vezes tinha 2 lados discutindo sobre o negócio de arquitetura. Aí eu parava do lado e ficava, legal. Aí eu ia dar um pitaquinho. Isso, cara... E como é que tu vai conciliar nosso mundo que é corrido de reuniões e tudo mais... com o esporte, com a tua saúde. Isso é... E aí a pandemia vem e fecha tudo. Vou ter que treinar em casa. Mas aí tu tem que ter um autocontrole, né? Aí a tua cabeça vai mudar. Porque o que acontece? Já aconteceu isso comigo. Eu não consegui separar o trabalho. É difícil. Um bom tempo, tipo, acordei e fui dormir. Sim, tu levanta da cama e tu senta na cadeira do escritório. Exato, e não parei nem... Agora eu tô me policiando, sabe? Mas tu começou remoto na pandemia. Antes eu vinha pra cá, eu sentava aqui, mas, que nem tu falou, o melhor conhecimento é isso, ficar ouvindo. Eu ouvia a pessoa... Atrás de mim tinha um time todo em Java. Então eu sentava ali, mas eu ficava ouvindo, daí eu tava fazendo um negócio, aí eu olhava assim, perguntava, alguém já vinha ali e me explicava, sabe? E cada pessoa que explica, tu vai entendendo melhor, porque tu me explicou de uma maneira, mas ele explicou a mesma coisa do outro. Eu talvez não entendi do teu jeito, mas eu conseguia fluir no negócio. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Mas eu tenho compensa em casa, né? Porque eu tô no lado. Tem assim. O Rafael ajuda bastante. Mas eu fui privilegiado porque 2 anos antes da pandemia eu já trabalhava remoto. Então, eu consegui me adaptar com a pandemia no sentido do trabalho muito mais fácil. Só que para mim foi um aprendizado no trabalho remoto, assumir um cargo de gestão, onde tu tem que ter uma comunicação com teus funcionários, colaboradores, enfim, né? Que eles não são peças de trabalho. E como é que tu vai te aproximar para saber o problema que ele tá passando? Remotamente. Remotamente.
Exatamente. Eu trabalho com pessoa do Nordeste, do Espírito Santo, do Rio, Brasília e São Paulo, atualmente. É diversificado o time, né? Ah, tem um na Bolívia agora. Inclusive tem um na Bolívia. E aí como é que tu vai te aproximar da pessoa pra te entender... o cara tá atrasando um negócio, o cara não tá cumprindo o prazo, como é que tu vai entender? Aí tu tem que adaptar, tu tem que aprender nesse meio tempo. É um desafio. É um baita desafio. Pra mim, ainda mais, porque é a primeira vez que eu tô fazendo efetivamente uma gestão de time e coordenando eles. E ainda sendo líder técnico e tudo mais. Né? Ali tá o desafio de gerar uma empatia. Empatia não vou usar É uma essa empatia, palavra. empatia. Empatia. Gerar um vínculo ali, né? De falar, de olhar, porque o cenário é completamente diferente, né? Mesmo, não importa quantas câmeras tu usa, não importa quantos recursos tecnológicos tu use, o sentar, o falar, dando de frente um pro outro, é completamente diferente. E a gente é de uma área exata que a gente é mais introvertido, né? A gente é mais fechado para muitas coisas. E a comunicação, a gente não aprende na faculdade, não aprende em qualquer lugar. Aprende no dia a dia. Sim. E o que eu levo, pelo menos de experiência pra mim, assim, pra eles, né, que eu tento passar bastante, cara, eu tive bastante experiência. E eu vivi coisas boas e coisas ruins. Então, eu não quero que vocês vivam essas coisas ruins, mas eu quero levar, além das coisas boas, a minha experiência que foi com as ruins. E isso tá sendo pra mim vários feedbacks, assim, super importantes, muito legais. Inclusive, eu tive uma história muito, assim, muito complicada. Tirando outras, mas na área da gestão. Fui contratado um desenvolvedor pro meu time. Com uma semana ele pegou Covid. CLT, né? Normal. Foi afastado, beleza. Voltou em 2 semanas. E ele começou a apresentar um negócio que eu já tinha ouvido falar muito e vivido em algumas pessoas, assim, conhecido. Clássico quadro de depressão. E aí como é que tu vai te aproximar dessa pessoa para fazer a gestão dela? Sendo que tu sabe que a pessoa tem capacidade técnica, porque ela entregou algumas coisas, mas ela não tá querendo fazer corpo mole. Aí vai lá, liga a câmera e conversa e fala. Cara, tu não quer perder um funcionário, o funcionário não é uma peça, e eu não quero ser tratado como mais um. Então eu não vou tratar o cara como mais um. Sim. E aí foi uma mega experiência, tipo assim, totalmente diferente pra mim. Inclusive eu consultei amigos meus que trabalham com RH pra mim saber, cara, o que eu faço? Como é que eu chego nele? Porque tu tem que ver que, além do trabalho, tem uma pessoa ali. E se ela não tá bem... Responsabilidade, né? E eu não... Se eu tiver num dia ruim, eu não vou produzir como eu produzia. E tu deixa de lado, aí tu vai... mas essa pessoa aí não tá mais produzindo. Tu só vai ver a questão da produção. Aí tu vai perder um grande profissional porque tu não se atentou a um detalhe pessoal. Exatamente. O Joel postou, tem um famoso no Instagram que postou sobre motivação, né? Ele posta bastante. Ele assim, dê o seu melhor. Eu dou o meu melhor todo dia, mas o meu melhor de hoje pode ser não ser o melhor de ontem, pode ser lá embaixo, meu nível de melhor. E isso eu levo muito do esporte. É esse o ponto que eu queria chegar até aqui. Então, meu melhor do esporte, cara, tô cansado, tô com problema, tô com dor, enfim, eu treino com dor constantemente. Então eu sei que não é melhor, apesar de ter sempre aquele cara que vai folgar assim, pois é, por que tu não tá botando peso, por que tu não tá fazendo treino? Eu, cara, pra hoje isso é o top. Esse é o que eu consigo entregar hoje. Isso eu aprendi muito levando do esporte para o trabalho, não do trabalho para o esporte. Cara, tem muita gente que não vai conseguir entregar o seu melhor, tem muita gente que não vai conseguir se dedicar, ou porque virou uma noite trabalhando, né, que é o comum na nossa área, ou porque tava de festa. Aí tu vai pensar assim, o cara tava de festa, mano, o cara é um sem noção, né? Por que o cara tava de festa? O cara tava passando por uns perrengues, precisava de se distrair, precisava de uma festa, precisava encher a cara, beber, enfim. Ou passou aquela semana que ele trabalhou, que ele tava desde as 6 da manhã até as 2 da manhã do outro dia. Exatamente. Dormia 2, 3 horas, porque sabia que a demanda que ele tinha era grande e não tinha momento de lazer, e é assim. Chegou agora, foi uma semana atrás, o meu QA pegou... Meu QA, não é meu. O QA do time pegou e... cara,
uma voz meio estranha, ele sempre acelerado, uma voz estranha, eu peguei, desliguei a daily, né? E chamei ele, eu liguei a câmera. O que foi? Ele, não tô me sentindo bem, não sei o que, tô com uma dor de garganta. Eu, tá, mano, vai pro hospital, tem plano de saúde. E ele, não, mas demanda, tipo, prioridade da demanda. E o mais legal ainda que aconteceu, nesse mesmo dia, a minha Scrum Master, a gerente de projeto do time, pegou e falou pra mim assim, não consigo sair pra marcar uma consulta, exame de rotina, né? Sim. Aí eu falei, cara, por que não? Não, porque eu tenho reunião com um cliente, porque tem não sei o que. Não, só um pouquinho. Cara, eu sou gestor dela, não um chefe, né? Mas sou gestor dela. Eu falei, tranca a tua agenda, o cliente pode esperar, vai fazer teus exames. Claro, ela me contou que já fazia 1 ano que ela tava dependendo de fazer algumas coisas de saúde, né? Então, mano. Mas isso é a rotina da maioria. E a gente entra nessa neura, não, mas a gente tem que entregar, a gente tem que ir lá produzir, corrigir. Prioridade, trabalho e o resto vai... Degringolando. O workaholic, né? E, tipo, eu quero estar sempre... eu acho que essa reflexão é bem do tempo, né? Sobre qual que é a imagem que a gente quer construir, né? Porque tem muita coisa de imagem, né? A gente vê a imagem das outras pessoas e as pessoas parecem que elas fazem um monte de coisa. Nossa, as pessoas fazem um monte de coisa. Eu também quero fazer isso igual. Exatamente. Né? E às vezes tu não tá totalmente inteirado do que é aquela imagem que tá ali posta pra ti e o que tá envolvendo toda uma outra coisa. E aí tu quer, tipo, eu só quero replicar. Não, replicar tu tem coisas que ali acontece que tu não consegue replicar, porque tu nem sabe o que tá ali acontecendo, né? Do tipo, às vezes a imagem, pessoa, sei lá, aos 25 anos é CEO de uma empresa, um monte de coisa, e bilionário aos 14, sabe? Tipo, são grandes ideias, né? São grandes gatilhos, mas é que a gente tenta se colocar na posição de se cobrar como. Sim, do tipo, não, eu também quero ser um cara que tá ali, uma pessoa que vou estar fodão, fazendo um monte de coisa e sabe? E, cara, experiência própria, isso, assim, chega uma hora que tu esgota. Funde, a cabeça funde, tu para de fazer e aí tu não vai treinar mais nada bem feito. Nada feito, na verdade. Nem bem feito, né? Aí a gente chama de overtraining no meio do esporte. Porque tu treinou demais, tu quis, não, mas eu consigo. Cara, tu começa a baixar teu rendimento, tu começa a adoecer, tua imunidade cai, tu começa a ter problema de saúde mental. Em casa, pra quem é casado, tem filho também, porque a gente tem toda uma família, né? Uhum. E aí tu começa a afundar. Eu tava lendo um livro esses dias que falava sobre dessa questão da percepção que a gente tem da imagem que a gente faz de outras pessoas e acaba tentando se adaptar, né? Hoje Como é que é o nome do livro, desculpa? As 12 Regras. Acho que já deve ter lido, já conhece. Então ele fala de um dos tópicos ali, né, do livro. Ele fala sobre essa geração que a gente está, né, onde a gente tem acesso a tudo e a todos. O nosso padrão de performance é os tops, é o topo. A gente não tem mais pequenos ciclos onde tu te compara com uma pessoa do teu bairro, da tua cidade, do teu grupo de trabalho. Tu não te compara mais com isso, né? Tu te compara com o fulano lá que aos 14 é bilionário. É o que tá no topo, né? Tu não vai subir numa escadinha. Tu já vai lá em cima. E aí fazer uma parada legal do tipo, ok, dentro do meu contexto lá, eu saí daquela posição de dependência, ou eu tô conseguindo andar com minhas próprias pernas, uma coisa mais simples. Sim. Né? Mas não, tu vai acabar caindo na armadilha de te comparar com alguém que de outro cenário, outra realidade. Né? Ou que a pessoa teve o dom, teve uma clara evidência de uma ideia, né? É outro cenário, é outro mundo. E as pessoas querem sempre também mostrar que são capazes, mas, cara, não é a tua realidade. Mas não quer dizer que os teus limites não sejam os meus, né? Sim. E aí a gente vai se dosando. Cada um. O pessoal, como é que tu consegue treinar, trabalhar, sair pra festa? Cara, eu não sou casado, não tenho filho. A hora que eu for casado e tiver uma relação onde... que eu aprendi, né? Quando tu é solteiro, tua prioridade é tu. Quando tu é casado, tua prioridade é o casal. E quando tu tem um filho, tua prioridade é teu filho. Uhum. E tu tem que conseguir conciliar. E tem que conseguir conciliar, porque tu escolheu isso, né?
As pessoas entram, às vezes, num relacionamento, ou numa vida familiar, nem sabendo que querem isso e vão indo. Não, cara, quando tu tá num relacionamento, tua prioridade é o relacionamento. Quando tem o teu filho, tua prioridade, independente de qualquer coisa, é teu filho. Exato. É verdade. Não, então, E acabam esquecendo esse ponto, né? às vezes tu tem que saber com quem te comparar. Exatamente. Só que daí as pessoas têm filho, são casados e querem se comparar com um cara que vive só do esporte. Sim. Não, Não cara, tem como. eu sei me colocar no meu lugar. Eu já não tive esse pensamento já no passado. Eu cheguei, tipo assim, a deixar de... trabalhava bastante, treinava bastante. Deixei de sair com os amigos, fazer um churrasco, de sair de ver qualquer pessoa, de tomar uma cerveja. Não postava nem isso nas minhas redes sociais antes. Hoje não tem problema nenhum. Porque, cara, faz parte do meu dia a dia também me desestressar. E é necessário, né? E é totalmente necessário. Porque eu não sou o cara fodástico o tempo todo, eu não sou o cara que precisa passar essa imagem. Não, eu sou essa pessoa, cara, eu vim do interior. Que eu tenho hoje, a gente diz muito que é sorte, né? Mas, graças a Deus, sou apaixonado pela área de TI e pelos meus esportes. E um sempre vai andar sempre junto com o outro. Eu nunca vou abrir mão de um de outro. Tipo, se eu fosse rico, vou ganhar na Mega Sena. Não vou deixar de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Tipo, já tirou férias de 30 dias? Faz tempo. eu nunca. Então, cara, seria legal, a experiência Eu seria achei legal. que até ia ficar perdida. Exato. Porque o ser humano querendo ou não, ele é acostumado a uma rotina, ou a gente acaba criando uma rotina. Mas só que é uma rotina que te faz feliz. Pra algumas pessoas não faz, porque tu... Enfim, já tô abstraindo um monte aqui. Não, mas acho legal, assim, e Felipe, como é que tu gerencia a tua rotina, já que a gente falou de rotina, como é que tu gerencia a tua rotina para conciliar a tua preocupação de ter uma performance no esporte e do teu trabalho? Como é que... Eu aprendi muito durante esses tempos, né? Eu já fui essa parte do que eu disse que eu não tive esse pensamento já no passado, tipo, de viver, de ter um churrasco, alguma coisa assim. Eu tenho que treinar, eu tenho que gastar minha energia. Se eu passo, tipo assim, 2 dias sem treinar porque eu realmente precisava trabalhar, precisava entregar uma demanda, cara, eu abri mão do meu treino porque eu precisava me dedicar ao meu trabalho. Eu também preciso pagar meus boletos, né? Sim. E comprar minhas coisas. E o que mantém o meu esporte é o meu trabalho. E beleza. Passei uma semana. Não, uma semana tem alguma coisa errada com a minha rotina de trabalho. Então tem alguma coisa que eu não tô organizando bem. Aí eu vou lá, me reorganizo e tento chegar a um denominador comum, né? Tanto trabalho, treino. Porque, que nem eu disse, né, meio brincando, mas tem dias que eu faço uma reunião, inclusive hoje, pra vir pra cá. Eu fiz uma reunião indo a caminho do treino e deu, super normal. E uma coisa que quando eu assumi a equipe, o pessoal fazia muito, que eu acho totalmente errado. Principalmente pro pessoal que valoriza isso, enfim, ou pelo menos não tinha essa valorização. Reunião começando às 11h30. Vai até 12h10, 12h30. 1 hora. Chegou o primeiro dia que teve uma reunião, eles começaram a marcar a daily às 11h45. Aí chegou meio-dia, então tá, pessoal, já deu a daily. Ele, não, mas a gente tem um monte de coisa pra falar, não foi na metade, eu não. Beleza, essa a gente vai fazer. Acabou 12h30. Chamei a gerente de projeto do time. Falei, olha só, vamos marcar mais cedo? Ela, mas a coisa não pode, então a gente vai fazer de tarde. E ela, por quê? Não, porque 12h, eu quero que eles almocem. Mas não sei o que. Não. Cara, alguns podiam ter um fuso horário diferente e trabalham em outro fuso horário. Mas o horário de trabalho a gente tem que seguir com relação ao banco, né? Pelas demandas e reuniões. Mas eles têm que ter o 12h livre. Eles têm que ter 1 hora de almoço. Tem que ter uma pausa pra... Porque senão tu vai dar só chibatada no cara e o cara vai chegar, vai pirar também. Ou então ele vai participar da reunião tipo assim, tá, almoço. Ele nem vai prestar atenção no que... Nem vai prestar atenção. Ele vai pensar assim, às vezes ele tem até um problema que podia ser solucionado ali, ou já ter uma indicação de alguém que fosse ajudar. Mas ele já vai estar tão focado em parar numa vez, que ele vai falar qualquer coisa, ele tá com um problema, aquele problema vai persistir. Mas ele não deu bola naquela hora, porque já era, ele já tava assim...
tô no uns meu problemas limite. grandes, né, que a gente consegue, a gente tem que tratar no dia, a gente não consegue abrir mão, que foi 2 dias, tu vai pensando naquele problema, numa sala de guerra, quando é feito, enfim, mas tu Mas vai são abrir casos mão... específicos, né? Exato. O pessoal sabe que eu saio pra treinar meio-dia, meu time inteiro sabe. E eu faço questão de postar nas redes sociais, eles têm Instagram aberto, né? Sim. Eles sabem. E a minha gerente, minha outra gestora lá, minha chefe, digamos assim, teve um dia que era 7 horas da noite, a gente tava fazendo uma reunião de alinhamento da equipe e tudo mais, e organização do time, sim, enfim. E ela falou, tá, tu já tá cansado, né? Vai treinar de uma vez, Felipe, que eu sei que tu quer treinar. Aí eu, ainda bem que tu sabe, tchau, desliguei. E ela, pá, tu não deixou nem me dar tchau? Não, já tô na minha hora extra, para. Já fui. Fui. Não. Mas é ousado tu acreditar que tu vai conseguir terminar uma dele em 15 minutos, né? É usado A teoria é bonitinha. ideal. Ah, não, beleza. Dele dura 15 minutos, a gente só fala o que fez no dia, vai fazer depois, beleza. Isso aí. Mas nunca é. Todo mundo puxa um assuntinho lá, puxa um fio lá e vem o E aí entra num pós dele, novelo lá, e aí tu fica querendo desenrolar o novelo no meio da não, né? Aí tá, às vezes tem que ter um controle de alguém tá lá e diz assim, não, parou. Aí Anota que tá. e leva isso pra uma reunião de tarde. Eu fui ensinado de uma certa maneira errado, né? Que a Scrum Master era que organizava dele e fazia toda essa parte. E aí eu aprendi um tempo pra cá que não. Quem organiza é o líder do time. Ele que vai organizar e vai direcionar as coisas, porque ele que tá mais envolvido. A Scrum Master é a agilista que vai destrancar o time e tentar resolver os impedimentos. A gente tem uma daily técnica agora, de manhã cedo, e tem uma daily com a gerente de projeto, mas ela participa das duas. Só que uma ela dá uns pitacos, pergunta algumas coisas, né, sobre trancamento, até porque ela tem as reuniões com o cliente. E como sou eu que organizo, os meninos, gosto de chamar meninos, né? Tem pessoal muito mais velho que eu. Aí eu gosto de falar assim, eles começam a entrar num ponto e eu... desculpa interromper, vamos deixar isso pra falar depois da dele, na reunião. Vamos deixar outro coleguinha falar seu momento. Tem alguma dúvida? Tem algum impedimento? O que tá fazendo? Segue o bonde. Eu falo pra ele, segue o bonde. Até porque perde foco, né? Totalmente. Totalmente. Aí eles ficaram meio, me estranharam um pouco no início, mas depois foram Aí pegando o coleguinha vai falar e até esqueceu que tinha que falar do dele. Eu fiz mesmo papel, aí deixa eu pegar aqui. Né? É aquele monte de reunião que tu não sabe o que tu fez no dia anterior. Ou vai fazer a dele na segunda e esqueceu o que tu fez na sexta, né? Tem isso também. Eu fiz umas coisas na sexta lá, entreguei. Vocês viram lá, né? Vocês viram, né? O PR tava lá, ó. O PR tava lá. Mas aproveitando também a questão, voltando a ser líder técnico, coordenar um time remoto, também tem aquela coisa assim, como que tu consegue avaliar uma pessoa que entrou no teu time, é novo, mas tu vê que a pessoa tá esforçada, tá evoluindo, porque a gente tem essas métricas também que a gente vai ter uma conversa com ele para tentar, e eu vejo às vezes que alguns se sentem frustrados com isso. Porque eles se sentem não vistos, porque presencialmente talvez eles tenham mais atenção do líder técnico ou quem for o responsável pelo time. Mas esse é um desafio também para a gente entender se a pessoa está buscando crescimento, né? Exatamente. Eu acho que a maturidade, seja um desenvolvedor, um profissional da área de TI, seja qualquer área na realidade, ela vem com o tempo. E receber feedbacks ou críticas vem com a maturidade. Inclusive eu dei um feedback de um dev do time e ele não levou muito bem. Aí eu chamei ele pra falar, conversar, né? Eu falei, cara, maturidade vem com o tempo, assim como tu sabe ouvir uma crítica e sabe responder a ela, né? Aí ele, tá bem, eu vi que eu errei e tal, tudo mais. E inclusive, tive uma rodada hoje de apresentação com um cliente, né? Que é o nosso popular review lá. E aí eu elogiei o time, o pessoal, o Felipe elogiando. Eu falei, cara, eu sou sério com vocês, porque eu não gosto do mimimi, e eu falo direto, tá errado. Vocês estão entendendo errado, eu tô entendendo errado. Mas eu também sou capaz de elogiar. Eu dou feedbacks constantes, né? Sou capaz de elogiar e sou capaz de errar também nos meus elogios ou nos meus... Não é xingamentos, eu falo de puxão de orelha pra eles, né? Meus puxões de orelha. Eu tô aí pra errar, pra aprender.
Se vocês não têm, vocês têm medo ou sentem receio em falar comigo e dar um feedback para mim, fala com a gerente de projeto, fala com a gestora. O Teams, que a gente usa lá, que é a ferramenta de comunicação, serve para isso. Vocês têm total liberdade. E é importante o feedback. E é importante. E não levar o negativo a mal. Não porque levar o negativo, mas isso é maturidade. nem sempre tu Eu tá... aprendi isso. Eu tive uns negativos mal, fiquei remoendo assim, que gestora desgraçada. Meu Deus do céu. Mas uma coisa que eu faço bastante, que eu aprendi como técnica, é abrir a câmera. Ô pessoal, vamos lá, vocês estão muito desanimados, vamos abrir a câmera todo mundo. Aí todo mundo, peraí, deixa eu colocar uma camisa aqui, né? Trabalho remoto é assim. Normal, tá de né? pijama. Aí coloca uma camisa, aí já descontrai, porque um já fala isso. Não, eu também tava sem camisa, aqui tá um calorão, aí já descontrai, já mudou o clima. Porque o pessoal tava fazendo isso. Ah, não, pois é, agora eu tava fazendo isso. Ah, pois é, não sei o quê. A cobrança de estar atento ao que está sendo falado também é maior, né? Porque daí o cara não vai ficar lá olhando aqui a tela celular. aqui no celular. E eu falo pra eles, é né? Quando eu tô na reunião, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Quando eu tô na reunião, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Anotando as coisas deles, eles acham que eu tô mexendo no celular. Daí eu vou lá e ligo a câmera, assim. Pra eles verem, agora eu vou anotar as coisas aqui, né? Aí eles veem que eu tô aqui, escutando. Não entendi a pergunta, repete aí. Aí eles... tu não tá prestando atenção? Não, tô anotando aqui, segue o baile. Só, né? Eu não digito. Eu ainda tenho Caneta? caneta ali e eu escrevo Melhor tudo. material. Porque eu vou assimilando melhor. É. Tudo que eu tô escrevendo, aí depois eu lembro, eu escrevi e ainda tem um negócio, eu consigo gravar ao lado que eu escrevi, porque daí depois eu vou procurar, eu sei. Se eu escrevi do lado esquerdo da minha agenda, então eu sei que tá ali. E Boa, assim que eu interessante. consigo Eu assimilar personalização. Boa organização, isso aí. Uma coisa a do informação. ponto muito importante da escrita, que tu pode mostrar isso na câmera, tu é transparente. É uma técnica também que eu aprendi com o tempo. Falar com eles das anotações ou rever essas coisas, fala que tu prestou atenção. Aí, tipo, a gente tinha uma apresentação da review hoje, eu falei, cara, olha só, eu falei depois da review com o cliente, eu fiz um feedback pra eles todos, né? Peguei, puxei aqui, tá aqui o roteirinho do review de vocês, tá aqui todos os cards e as histórias que vocês apresentaram. Aí eles olharam assim, que legal, não sabia que tu tinha anotado. Eu não, tô prestando atenção no que vocês fizeram e o que a gente tem que corrigir, porque a gente já tinha feito uma pré-review, né? Aí eles falaram, pois é. Aí eu falei pra eles, cara, vamos fazer uma encenaçãozinha aqui, um roteirinho de script pra fazer uma próxima review, pra nos ajudar e a gente tentar não gaguejar. Aí foi a parte massa do feedback. Na primeira apresentação pro cliente, eles falaram depois no feedback pós-review, cara, tava muito nervoso, cara, vou ter até que trocar as cuecas, eles falaram assim, né? Tava todo nervoso. Porque a gente eu tava lidando com 2 times, agora tô só num. E no primeiro time, como é um time mais antigo, os caras foram cobrados assim pelo cliente muito incisivamente. E quando chegou nas vezes deles, que era a primeira vez, eles estavam assim... Meu Deus. Pois é. Vai acontecer com a gente também. Eles falaram exatamente isso no pós-review. Aí na segunda eles estavam totalmente tranquilos. Porque daí também, no pós-review da primeira, eu falei, cara, fiquem tranquilos, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, tentem criar um roteiro, vamos se organizar. É isso aí. O roteirinho organização. é o PowerPoint aí também, né? Organização é tudo. Arquiteto de PowerPoint. Arquiteto Eu vi o de primeiro Tradcast lá. Inácio. Essa era boa, né? O arquiteto só faz os desenhinhos. É isso aí, gente. Se fosse assim tão simples, né? Os desenhinhos. Não. É que às vezes tem os desenhos que tem bastante abstração ali, né? Mas é mais também para tu, não, é uma ferramenta auxiliar, aquela coisa que tu vai utilizar para tu buscar a referência na tua cabeça e tu te explicar, né? Porque às vezes tu vai lá assim, não, porque sei lá, a fila vai jogar isso para um pub sum que vai jogar para uma coisa, mas como é que isso vai funcionar e tudo mais? Como é que vai gerar isso tudo? Eu tenho que montar as filas, botar o pub sum, montar o microserviço, o agente da máquina, enfim, todas as coisas vai ter que mostrar elas comunicando, né? Aí explicar para outra pessoa que talvez vai começar a fazer uma parte, vai começar a fazer outra parte. Até porque tem pessoas que entendem mais a parte visual, né? E eu sou totalmente visual. Se tu mostrar um diagrama ali do que tu montou,
A pessoa vai se identificar. Ah, tá, não. Agora eu sei da onde eu vou iniciar. Qual o serviço que eu vou chamar, entendi como Dá exemplo funciona. factível do nosso mundo. Por exemplo, se eu fizer uma apresentação técnica, eu até fiz uma apresentação lá para a empresa técnica e foi meio visual, meio teórico, assim. Eu falei, faltou alguma coisa, preciso mostrar uma parte técnica. Inclusive, eu já falei com a gestão, eu quero fazer uma outra agora aplicando o fundamento em si. Botar um desenho ali no... Não, botar o código mesmo. Ah, o código. Claro. E tu sabe Era que sobre... Claro, não expliquei o que era. Era sobre complexidade algorítmica. Ah, sim. E eu expliquei toda a parte teórica da faculdade que muita gente não tinha faculdade. E isso é um fator que eu aprendi muito forte. Quando a gente trabalha remoto e a gente tem uma equipe de diferentes estados, nem todo mundo teve um mesmo ensinamento e a mesmo conceito de algumas coisas tão simples que para nós a gente já fica subentendido. Não, mas como é que tu não sabe o que é uma API? Não, mas eu trabalho com microserviço. Ah, tu não sabe o que é o conceito da palavra. Mas tu já trabalhou, entendeu? Aí tu tem que... Algumas coisinhas, não digo básicas, né? Mas que a gente aprende na faculdade, que às vezes serve pra alguma coisa, às vezes não. Mas a gente tem que repassar. E eu explicando pra eles assim, nunca tinha ouvido falar em complexidade algorítmica. Tipo, de 10, 2 tinham ouvido. Uma coisa que eu tenho feito e uma coisa que eu tenho buscado pra mim, né? Eu não sou da área, eu não me formei na área de TI, né? Eu sou autodidata, eu fui aprendendo as coisas, né? Com a necessidade ia matando no peito. Mas assim, eu tive que recentemente falar, não, eu preciso pegar uns fundamentos aí, porque tem umas coisas que às vezes eu travo, eu conheço, mas não sei falar os termos, né? Então aí eu fui lá, fui fazer um curso de estrutura de dados, né? Aí tu vai aprender também questão de complexidade algorítmica ali, né? Faz aqueles cálculos de... Como é que é? É Big O. Big O. Aí você, olha que legal, cara. Aí o cara começa a entender. Daí tem um monte de coisa, tu começa já a pensar no teu código, às vezes tu achava que era bonitinho fazer um monte de loop lá e tu vai fazer, de fora, dentro do outro. E muitas entrevistas técnicas hoje perguntam teoria pra ti. Exatamente. E aí tu Você sabe... tá fazendo entrevista técnica pra algum aí? Não. Ah, tá. Mande o currículo no arroba. Não, brincadeira. Não, mas eu acompanho algumas... Não, mas é bom, Mas é bom fazer pelo menos só pra tu. Não, mas assim, no sentido que eu já observei que sabe fazer muito bem na prática. Mas aí vem aquela pergunta, tá, mas na teoria... Aí tu se quebra, porque tu sabe todo o funcionamento. Se te der uma na prática... tu vai desenvolver bem. Mas agora tu lembrar todo o conceito... É difícil. Quebra a cabeça e aí te trava. Eu particularmente não gosto muito da prova prática. Eu gosto de dar um exercício e acompanhando ele. Não, o cara vai lá, entrega uma prova prática, faz esse negócio. Beleza. Eu já fiz várias e já falei pra eles, cara, isso aí tem na internet, tu sabe, né? E ela, é? Sim, cara, vocês fazem com 1 milhão de pessoas do mundo inteiro. Não, eu tô aumentando aqui. Mas alguém já publicou no GitHub. Sim, código. Exato. Aí tu quer que eu faça uma coisa contigo e te explicar o porquê. É muito mais dinâmico, muito mais interessante, porque daí eu realmente sei o que eu tô fazendo. O problema também na prática tem gente que desenvolve o código. Tu pede, sei lá, vamos... falar assim, faz só aí um básico, cadastrar uma conta. Um puro dia. Para um sistema bancário. Então, tu pode fazer um mínimo ali só. E aí, quando tu dá essa tarefa, a pessoa te entrega. E chega na hora, quando ela vai explicar por que tu usou esse método, o que tu tá chamando aqui, ela trava totalmente. Aí porque... tem pessoas e pessoas também, né? A maioria copiou o código, tu entendeu? Exato. Porque já tinha isso pronto. Então eu não fiquei batendo na minha cabeça para colocar realmente o que eu aprendi. Eu fui lá, implementei aquilo ali, tá certo? Passou no teste. Rodou, é isso aí. Rodou, porque eu não sei. Rodou. Eu acho que na hora de tu entrevista ali, né, fazer, questionar e extrair, sentir o que a pessoa tá entendendo, né? Eu tenho feito... eu faço um algoritmo, como se fosse escrever
caso de teste, né? Então eu escrevo a assinatura do método. Então, esse negócio de entrevista técnica, né? Que eu tenho feito. Eu faço o teste tete a tete, um pair programming. É melhor. Pra mim é melhor. É o melhor formato, assim. Eu tenho feito, assim. E eu faço bem estilo pair programming mesmo. Eu escrevo os testes ali e vou passando aos pouquinhos, né? Essa assinatura do método. Implemento o código para dar o retorno que eu quero esperado. Aí a pessoa lá implementa. E assim, é baby steps total. E tipo assim, não te preocupa com a sintaxe do código. Não precisa lembrar que o JavaScript tem método tal. Se quiser inventar um método, não, na minha string tem o método busca string. Usa, entendeu? Mas claro, não vai fazer tipo o método resolve meu problema e retorna o que eu espero. Não. Eu aprendi com um professor de faculdade. Ele falou assim pra mim, ele tava num simpósio, ele tava no meio da aula. Aí ele falou assim, cara, qual é a tua linguagem que tu domina? Aí eu falei, cara, a linguagem que eu tô trabalhando agora é Scala e Java, enfim. Aí ele, mas tu domina isso? Cara, linguagem e lógica de programação é uma só. Assinatura de métodos tu vai aprendendo, como tu falou. Tem que aprender a assinatura do método, como só é que funciona. Só que a base fundamental, seja de um pattern ou alguma coisa, É tu vai levar é a mesma para todas as outras. Sim, claro, tem o orientado a objetos, tem o procedural, mas enfim. Sim. Mas é a estrutura que a linguagem padrão vai te pedir, mas o loop vai ser o mesmo, os ifs vão ser o mesmo, os condicionais, os comparadores de booleanos, tudo mais, é tudo igual. E aprender a base daquela parte teórica, tipo, o que é mais performático, seja um tipo de dado ou não, né? Enfim. Aí tu vai estudar aquela linguagem, aí aquela linguagem serve tal coisa, porque pra Python alguma coisa serve, pra Java outra serve outra, pra Scala serve outra também lá pra trás. É isso aí. Eu vou dar dica, tá? Quando eu faço entrevista técnica, uma das questões que eu espero que a pessoa resolva faça bem é uma questão de complexidade ciclomática, né? Que é essa complexidade do algoritmo ali, né? Ou seja, usa um loop só. Já fica a dica aí. Hashtag fica a dica aí, que a gente vai fazer entrevista na Salt. Entrevista de front. É isso aí. Entrevistas de front na Salt System. E qual linguagem no front que tu mais... Já vamos dar mais uma dica, né? Qual que tu mais procura? A linguagem Não, tem que ser JavaScript, né? Não tem discussão. Mas assim, dá pra usar uma super linguagem, tipo TypeScript ali, que eu gosto. Mas é JavaScript, cara. Só a diferença é que tá adicionando umas tipagens loucas lá. Tá? Mas, Felipe... eu quero saber de ti, assim, da tua vida. Como é que foi a experiência do Pan-Americano? Então, foi uma experiência totalmente diferente pra mim. Porque eu já tinha ido viajar lotado mundial nos Estados Unidos, viajado em conjunto das pessoas da equipe e tudo mais, e surgiu a oportunidade de viajar e lutar o Pan-Americano. E eu fui sozinho, sem pessoal da equipe, sem ninguém. E era outro estado dos Estados Unidos, enfim. E beleza, tava no meio de um projeto, fazendo uma transformação digital ainda, uma fintech. O bicho pegando. Olha, fiz a reserva. Vou sair fora, tá? Vai fazer o quê? Não. Eu vou lá competir no Pan-Americano. Vou lá competir no Pan-Americano. Só isso. Mas eu tinha acumulado algumas horas e consegui fazer uma brecha de 5 dias, que foi minha viagem. Bate e volta praticamente, só pra lutar, e deu. E aí fiz a reserva ali no meio do trabalho e tal. Airbnb, carro, passagem, beleza. Vou me tocar. Fui. Cheguei lá na Califórnia, né? Que era em Irvine, o Pan-Americano. A gente desce na Califórnia, Los Angeles aí mesmo. Peguei o carro, vou pro Airbnb. 14 horas de viagem que deu, né, na escala. Peguei o carro, a estrada, mais 1 hora de Los Angeles até Irvine. Cansadaço, sozinho. Cheguei lá nas casas, apertei a campainha, tava falando inglês bem meio a boca ainda. Aí falei, cara, o cara demorou, abriu a porta. Reservei aqui e tal. Ele falou, não, o senhor reservou errado. Isso aí foi ontem. Eu digo, foi semana passada. Aí eu, não pode. Aí eu pedi, me empresta tua Wi-Fi, internet, né? Aí ele me emprestou, olhei. Eu reservei errado.
E como Aí eu- resolver? Imagina, isso é pré-competição, né? Voltando de viagem, tendo que cuidar peso, tendo que se focar. Minha cabeça já foi a 1 milhão por hora ali. Beleza, o que eu vou fazer? Não conheço nada de Los Angeles, nunca vim pra Los Angeles, é Irvine, Califórnia, né? Cara, vou pra um motel, que lá é o nosso popular hotel aqui. Aí Sim. falaram do Motel Six. Hotelzinho de beira estrada. É. E aí eu procurei no Google aqui. Eu falei, tá, agora eu já vou assinar uma internet aqui, usar cartão de crédito Então, internacional. deu o pé na jaca agora. Agora estamos ferrados, vamos ferrar igual. Eu já tinha pago o Airbnb, eu não vou ficar mesmo. Aí me toquei pra um hotel. Só que isso era 3 horas da manhã. Aí eu fui pro hotel ali perto, deu uns 10 minutos ali do local do Airbnb. Aí cheguei lá, fechado. Só abre às 6. Eu, tá, fudido e meio, né? Na desgraça e meio lá. E aí estacionei o carro, vou dormir no carro. Dormi no carro até às 6. Aí acordei o raiar do dia todo duro, dormindo com aquele carro desconfortável, com mala depois de viagem. Acordei assim, tô caminhando e indo chegando na recepção. Escutei um português assim na escada. Eu, você é brasileiro? Aí eu, o branco. Não conheci, né? Enfim, não conhecia, quer dizer. Sou. E ele, cara. Já meio chorando, quase chorando, queria assim, socorro. Falei assim, cara, olha só, aconteceu isso, não sei se tem um lugar aqui. Ele falou, cara, a gente vai tomar um café agora ali na Starbucks, vai com a gente, vamos conversar e não fica sozinho. Só que esse brasileiro também veio pra lutar o Pan-Americano de Jiu-Jitsu. A gente já fez amizade ali. Aí tinha mais 2 pessoas no quarto, né? Beleza. Aí a gente pegou e foi pro Starbucks tomar café. Tentei reservar ali o hotel, reservei, né? E fomos pra Starbucks. Cara, não é que a gente tomando café, os caras falaram assim, cara, tu parece ser legal, mano. Que erro que tu fez? Que não veio o pessoal, não deu tempo, fiz isso. Contei toda a história pra todo mundo. Aí eles falaram assim, cara, a gente reservou 4 camas. A gente tá entre 3. Fica com a gente aí. Aí eu olhei pra eles assim, tu tá de sacanagem comigo? Não faz assim com o meu coração. Salvou a semana. Salvou o ano ali, o Pan-Americano, né? Enfim. Sim. E aí no fim, acabei ficando com eles, a gente lutou, competiu e tudo mais. Aí eu fui. Já melhorou meu humor, assim, minha concentração. Pô, os caras estão me ajudando sem mal me conhecer. E isso o esporte te possibilita, cara. A galera vê que tu tá na mesma vibe deles ali, de atleta e tudo mais. E entende os perrengues, né? Exatamente. Eles também, a pessoa consegue sentir quem é malandro e quem é que tá realmente com a dificuldade em si, né? Aí beleza, fui, lutei a categoria, fiquei em terceiro. Aí depois fui lutar o absoluto, fiquei em terceiro também, que é o sem limite de peso. O pessoal gritando, enfim, eu lutei com um cara 20 quilos mais que eu, ganhei dele ainda. Boa. E aí, que é o absoluto, né? Sem limite nenhum. Sim. E aí fiquei em terceiro, eles ficaram super felizes, estendi a bandeira do Rio Grande do Sul lá no pódio e tudo mais. E aí nisso seguimos, né? Torci por eles, chegamos todo o evento ali, enfim. E cara, essa é a parte massa. Eu mantenho um contato com eles até hoje. Olha. Eles já me convidaram pra mim dar um seminário no meio do esporte lá. Eles moram em Boston, né? Que é do outro lado dos Estados Unidos. Uhum. Já me convidaram, cara, vem pra cá. O Branco, o Banana e o Miguel. Cara, gente finíssima. Finíssima, pessoal. Eles trabalham com jiu-jitsu lá. Eles têm uma academia de jiu-jitsu lá e de uma equipe e treinam lá, e, enfim. Já me convidaram várias vezes. Quando eu fui a trabalho a Nova York, eles falaram, cara, tu pode pegar um ônibus, pode pegar um carro, mas vê se vem aqui, pega um final de semana e vem aqui. Aí nisso estourou a pandemia, eu tive que voltar pro Brasil. Aí não deu pra ela pra Boston. Não deu, eu não fui pra Boston. Agora que tá liberando as coisas, quem sabe tu vai lá dar um. Claro, pô. Um alô pra galera. Não, o que eles fizeram pra mim se faz só pra um cara, tipo, amigo teu, assim. É. Não te conhece, nunca Sim, te você viu. nunca me viu na vida. Ainda, né? Quando tu tá num aperto assim, te estende a mão. Estende a mão. É. Eu sou Ficar totalmente no quarto do agradecido hotel a ali, eles. né? Eles demais, assim. Eles comentam minhas histórias, a gente manda mensagem, estão se graduando. Não, cara, fantástica história aí. Gostei bastante. Queria agradecer aí por ter vindo aí
compartilhar essas histórias, falar um pouco da tua parte profissional, como é que lida com tudo isso, né? Entre esporte e desenvolvimento de software. Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que sim. É tudo a uma ver. maratona, né? É. A gente falou. Né? Então, quem tá aí no esporte e quer começar a entrar na praia de TI, a área de TI é uma área super ampla e tá de braços abertos para receber todo mundo aí. É verdade. E é isso, segue as redes sociais do cara, que daí que você te passa uma dica lá de como é que faz o esquema. Com certeza. Inclusive já passei... pessoas sabem que eu trabalho com TI, com esporte. Já cheguei a passar algumas mentorias para algumas 10 pessoas que me perguntaram como entrar nesse mundo. Até porque a pandemia dificultou muitos empregos, né? E já passei essas mentorias. Cara, Legal. porque eles não sabem, todo mundo entra na área de TI, que nem, assim, como nós, né? Vocês, eu. O que eu vou trabalhar? Você tester, você analista, você desenvolvedor, front, back. O que é? Eu quero fazer uns negocinhos. Arquitetura. E te agradeço a vocês dois. Por uma falha minha, talvez um pouco do Ariel. Eu achei que era a entrevista do podcast, hoje era só com o Ariel. Aí eu trouxe um presente do meu box lá, do CrossFit. CrossFit. Olha aí. Crossfiteiro. Vai virar crossfiteiro aqui, uma Olha camiseta aí, alusiva. Aí, ó. Olha que legal. Bacana, hein? Mostrar aqui pra essa câmera aqui, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó, a câmera lá na frente. Câmera na frente. É isso aí. Box Tribu. Fica aqui perto, inclusive o Ariel vai treinar CrossFit semana que vem comigo. Legal. Vou? Vai mesmo? Vou. Então tá, vamos ver. Você também está convidada, com certeza. Obrigada. Né? Luciana, vamos lá? Vamos. Eu queria levar, saber quem? O Rafael também. Ele vai se dar muito bem lá. Obrigado. Se tu legal. conseguisse. Eu vou dividir o presente aqui com a A gente com a pode Luciana. enganar ele. A gente pode fazer um combinado. Ô, Rafael, vamos se encontrar, tomar uma cerveja. Um barril de chopp lá. Barril de chopp, ele chega... Ué? Aí tu dá o barril de chopp, ele tem que levantar o barril de chopp. Isso. Não disse que não ia ter o barril. O barril tá aqui, agora tem que levantar. Isso aí. Legal. Cheio, né? Show. Ainda pra... Show. Não, e também, se alguém for da TI e quiser entrar no mundo do esporte, também, Por né? favor. É isso aí. Tem o box aqui, ó, pra ir. Box CrossFit, Jiu-Jitsu, minha equipe é Scorpion DFT, que fica na Avenida Teresópolis. A matriz fica na Ada Mascarenhas. E é isso. E o clube que eu esqueci, que é o outro esporte, que é o clube de tiro, que vai virar, se Deus quiser, Olimpíadas 2028. Olha que legal. No Grêmio Atiradores, em Novo Hamburgo. Perfeito. A gente vai colocar as tuas redes sociais aqui embaixo, todos esses links que tu passou vão estar aqui no Aqui? textinho. Aqui? Aqui. Como é que posiciona aqui? Embaixo aqui tem o link. E sabe o que tem aqui embaixo também? Fica de olho. Tem o botão curtir. Curtir, O joinha siga, assim pra cima. Ativa o sininho, Compartilhe nas redes comente, sociais. pergunte. Isso aí. E por se favor. tiver alguma Manda o link pra sugestão avó, também, pra mãe, pro tio. de algum assunto que queira ouvir aqui no Threadcast, envia pra nós. Por favor. Feito, pessoal. Um abraço a todos. Até o próximo. Até. Até. Então, vamos fazer a introdução normal. Tá melhor. Eu me perdi no membro honorário, fiquei perdendo. Eu vou começar da hora que eu volto a apresentar. Make off.